Salve, 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 pessoal do segundo ano aí do ensino médio. Estamos aqui para mais uma aula de, isso mesmo, eletivas. E com vocês, a professora Andy. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a professora Andy. Nós estamos aqui com a nossa última aula do programa Prosperar, que é o programa feito em parceria com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e o Centro de Mídias de São Paulo, para trazer educação econômico-financeira para vocês. E hoje nós temos uma pergunta para vocês. Muito importante. A pergunta de hoje é: como será o amanhã? Como será o amanhã? Conhece a música? Pois é. A gente espera que o amanhã seja melhor que o hoje, né? Mas tudo vai depender do que a gente vai realizar hoje. Vocês vão ver isso. Bom, nossa quarta aula, então, nossa jornada já passou por 3 aulas e nós estamos aqui juntos acompanhando vocês todos esses momentos. Vamos relembrar um pouquinho a nossa jornada até aqui. Nós começamos com o valor dos seus talentos, trazendo, na verdade, uma discussão sobre talentos e vocações, nos perguntando de onde a gente consegue obter os nossos recursos financeiros. Afinal de contas, para ter dinheiro, a gente precisa trabalhar. E, para trabalhar, é importante a gente entender o que a gente gosta de fazer. Então, discutimos sobre nossos talentos, falamos sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e como que os nossos talentos entregam esses objetivos para a sociedade. Falamos sobre o que é trabalhar para alguém ou por conta própria. Também sobre benefícios e encargos trabalhistas, espero que vocês se lembrem dessa conversa, e indicadores de sucesso, né? Então, como é que a gente obtém o recurso e como é que a gente sabe se a gente está indo bem, né, dentro das nossas metas? Bom, segunda aula nós falamos sobre consumo. O nome da aula era Desejo, Necessidade e Vontade. E aí nós discutimos um pouco sobre os impactos das nossas escolhas de consumo na nossa vida financeira, no orçamento e também para o planeta. Lembra, nós falamos sobre a pegada ecológica, Extremamente sobre importante. o custo do desperdício na nossa vida e sobre consumo consciente. Afinal de contas, a gente trabalha, recebe o dinheiro e aí a forma como a gente gasta pode causar uma série de impactos positivos e negativos na nossa vida, para a nossa família e também para a sociedade e até para o planeta. Na terceira aula, nós discutimos as histórias que o dinheiro conta. Fizemos um exercício e nos tornamos detetives financeiros para analisar contas de uma família e conhecer os conceitos de orçamento, receitas, despesas fixas, variáveis, eventuais. Tiramos um diagnóstico financeiro, avaliamos quando a receita é maior que a despesa, é porque tem uma sobra. Quando a receita é igual à despesa, o que é, professor? É quando está equilibrado. Empatado, né? E quando a despesa é maior que a receita, em que situação que a gente está? Endividado, exatamente. E também estabelecemos algumas metas de economia. Então, parece que a gente passou por tudo que envolve educação econômico-financeira, Sim, não é né? verdade? Só que não, senão não estaríamos aqui hoje. O que falta dizer, professor? O que você acha que falta a gente abordar de tudo que a gente falou até aqui? Então a gente já falou dos talentos, já falou do consumo, já falou de orçamento, da questão do dinheiro, falta falar do o que fazer com esse dinheiro. Né? Como é que a gente pensa no amanhã? Que é essa a questão de Isso. hoje. Como será o nosso amanhã? Porque, gente, vamos combinar, de nada adianta você receber o seu dinheiro, o seu salário, sua renda, renda da sua família, gastar, né? Gastar para consumir, para ter o celular da moda, para ter o tênis da moda e tudo mais. Depois, controlar, fazer suas planilhas financeiras, se você não tiver objetivos, metas, sonhos, e não pensar no amanhã, não é verdade? Então, hoje, nós vamos discutir exatamente como será o amanhã. E aí, professor, eu lhe pergunto,
Imagine a sua vida daqui a 5 anos. 5 anos. Onde você estará? O que estará fazendo? Como você estará se sentindo? Que conquistas já terá realizado? Alunos, professores, pensem vocês aí também. Daqui a 5 anos, como estará a sua vida? Muito importante criar essa visão de futuro. Vamos lá, professor. O que Vamos você ver. imagina? 2026 eu pretendo estar aqui em São Paulo ainda, que eu já morei em várias cidades do interior, passeei bastante, mas eu quero continuar aqui. O que eu gostaria de estar fazendo seria estar terminando o mestrado, pelo menos, né? Ou já ter terminado. E como eu gostaria de estar me sentindo? Eu gostaria de estar me sentindo realizado, né? Você colocou o objetivo lá na frente e tem que lutar cada vez mais para conseguir ele. E que conquistas já terei realizado? Olha, eu pretendo ter, pelo menos, escrito assim, a metade da tese, né? Pelo menos, ou ter terminado a tese, porque eu sei que dá um certo trabalho, né? Muito bem, exatamente. Quando a gente pensa no futuro e a gente pensa nas conquistas que a gente quer realizar, é o primeiro passo para a gente começar a construir o nosso planejamento, tá? Porque sem sonhos, sem meta, sem objetivo, a gente não chega a lugar nenhum, tá? Porém, como será o amanhã vai depender das escolhas que você fizer hoje. As decisões do presente constroem o nosso futuro. E aí nós temos 2 situações. Como nós tomamos decisões? Nós podemos tomar decisões por impulso. E nós podemos tomar decisões conscientes. Como que são as decisões por impulso? Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Quando eu tomo decisões por impulso, eu decido me compensar no presente. Dando um exemplo aqui, uma pessoa que come hambúrguer todo dia, batata frita. Porque é gostoso, né? Porque é gostoso, porque dá um prazerzinho, porque é legal. Só que ela também não se exercita, porque também dá preguiça. Então, ela está satisfazendo todos os desejos dela do agora, certo? Como que ela vai ficar amanhã? Certamente, se ela, né, for disciplinada aqui, né, em fazer tudo desse jeito, amanhã ela pode ter um problema sério de pressão, de saúde, de qualidade de vida, tá certo? Então, ela vai pagar um preço e vai ter uma frustração amanhã. Essa decisão por impulso. Já a decisão consciente, ela prioriza um esforço hoje, tá? Uma dedicação. Então, a pessoa que escolhe uma alimentação mais equilibrada, escolhe praticar exercícios físicos, porém, ela vai ter uma recompensa, que a gente colocou uma imagem de uma pessoa com o pezinho na água, assim, relaxando e tendo bastante qualidade de vida no futuro. Isso porque ela teve um esforço antes para chegar lá na frente de um jeito tranquilo, tá? E com as compras não é diferente, gente. Com o nosso dinheiro acontece a mesma coisa. Muitas vezes a gente gasta hoje, tá? A gente consome hoje e se a gente não pensa no amanhã, a gente fica assim, como esse casal aqui, inundado em contas, em dívidas, não é verdade? Sabe nem qual pagar só primeiro. Só pensa em comprar as coisas da moda, só pensa em ter hoje, gastar tudo hoje, amanhã a gente vai pagar a conta disso. E já a pessoa que poupa hoje, ela consegue desfrutar melhor amanhã. Então, professora, eu só posso poupar e não posso gastar? Não, a ideia não é você só gastar ou só poupar hoje, e sim encontrar um equilíbrio entre essas 2 coisas. Entender que você deve usar os seus recursos de hoje, pensando tanto no hoje quanto no amanhã. Vamos ver como é que funciona. A gente começa trazendo o conceito de poupar. É necessário poupar pensando no amanhã, certo? Professor, quando a gente fala em poupar, que ideias vêm à sua mente? Poupar. Guardar. Guardar. Futuro, porque, né? Poupar, segurar o dinheiro, né? Tem a ver com reduzir gastos, fazer de alguma forma mais consciente, né? Perfeito. Exatamente. Então, você falou bem, segurar o dinheiro, né? Aquela pessoa que, né, não abre a mão nem para dar tchauzinho, né? Segura o dinheiro,
é um poupador, uma poupadora. Economizar, né? Por exemplo, quando a gente fala de poupar energia, poupar água, é a pessoa econômica que não gasta à toa, tá? Ela poupa os recursos financeiros e os recursos do planeta, ela poupa o tempo dela, não gasta tempo à toa discutindo, né, com bobagens. Deixar de gastar para não faltar adiante. A história da formiguinha e da cigarra, né? A formiga que deixava de gastar, né, de consumir aquele alimento para não faltar no momento que viesse o inverno. Então, a pessoa poupadora tem esse perfil. Fazer mais com menos, ser mais econômico, né? Como que você, por exemplo, estuda para as suas provas? Você foca nos seus estudos e em 2 horas você resolve aquela matéria, ou você pega aquele estudo e, ao mesmo tempo, está ouvindo música, está falando no celular e acaba levando 6 horas para estudar a mesma matéria? Você está fazendo mais com menos ou está fazendo menos com mais? Essa é a questão de ser um poupador ou não. E também priorizar, saber focar naquilo que é importante, certo? Outra coisa, fazer escolhas eficientes. Então, o poupador geralmente escolhe de forma eficiente e cuidadosa como vai usar os seus recursos, certo? Isso é poupar, professor, tá? E aí, gente, geralmente, quando a gente fala de finanças, a gente tem a seguinte lógica. Quem já trabalha, quem já recebe seu salário e tal, a lógica tradicional qual que é? Eu recebo a minha receita, a minha renda, o dinheiro do meu salário, do bico que eu faço, das vendas, né, meu faturamento. Aí eu gasto para sustentar o meu padrão de vida, né? Então eu pago as minhas contas, eu pago, né, uso o meu cartão de crédito, faço tudo que eu quero fazer, vou na baladinha e tudo mais. E aí, gente, o que sobra, se sobra, quando sobra, eu guardo para os meus sonhos. Opa, desculpa, volta. Sempre esqueço. Para os meus sonhos e os meus sustos. Não é assim que acontece? Quando sobra. Acontece que muitas vezes não sobra. E aí, acabou. Acabou dinheiro para sonho, acabou dinheiro para sustos, né? Eu acabo gastando tudo aqui. Padrão de vida. E aí eu falo, mês que vem eu começo a juntar, não tem isso? O ano que vem, ano fiz que uma vem, promessa aqui. janeiro, vou começar, né? E vem ano, vai ano, passa ano e nada. Então, gente, o poupador, né, a pessoa que é poupadora, seja poupador ou poupadora, pensa diferente. Recebe a renda dele como todo mundo, só que, antes de gastar, ele já faz a poupança para os sonhos e para os sustos. Ele guarda. Minha filha, por exemplo, recentemente, ela tem 13 anos, ela perguntou, mãe, qual é a dica de ouro para eu poder enriquecer, para eu poder prosperar no futuro? Eu falei, filha, a dica de ouro é, desde já, qualquer dinheiro que você receber, guarde sempre 1/5 daquilo que você recebe. Se você receber R$10, guarde 2. R$100, guarde 20. R$1.000, guarde 200. R$10.000, guarde 2.000. Se você começar a fazer isso desde cedo, desde o seu primeiro salário, ou desde a sua primeira mesada, você vai chegar aos 40, 50 anos muito bem, muito tranquilo, e até pode se aposentar nessa idade, tá, gente? Então, não perca tempo. Quanto mais cedo você começa, melhor. Então, o poupador faz isso. Guarda antes e faz o padrão de vida dele encaixar no que sobra. Isso. Essa é a grande sacada. Em vez de gastar tudo com o padrão de vida, ele faz o padrão encaixar na sobra. Fala, professor. Ele não poupa o que sobra, né? Exatamente. Ele gasta o que sobra. Não espere poupar, não espere sobrar para poupar. Poupe antes, tá?
Por que que é importante isso? Por causa desse gráfico aqui que a gente vai ver. Esse gráfico, ele mostra a idade da pessoa aqui no eixo X, tá? E aqui no eixo Y, e vai mostrar o dinheiro, tá? A renda da pessoa. A renda e os gastos. Os gastos estão na linha escura, na linha preta, e a renda na linha roxa. Então, no começo da nossa vida, a gente já começa gastando, a gente sempre gasta, desde que a gente está na barriga da mãe. Aí, os gastos vão aumentando, eles vão aumentando, certo? E a gente, no começo, os pais, a família, enfim, nossos responsáveis bancam as nossas despesas. Lá para os 20 anos, um pouco antes, pouco depois, começamos a fazer a nossa renda. E essa renda começa a crescer. Até que, em um determinado momento, ela se equilibra com os nossos gastos. É quando a gente começa a se sustentar sozinho, né? Você começa a ganhar o necessário para você se sustentar. Quem poupa, quem é poupador, começa a fazer o seguinte: guardar o excedente numa poupança, a renda aumenta e os gastos não aumentam proporcional. Os gastos vão aumentando num ritmo menor do que a renda. A renda aumenta mais, de forma que sobre uma poupança. Sobrando uma poupança, nesse período de 20 até os 65 anos, mais ou menos, essa poupança é que vai bancar você no futuro, quando a sua renda cair, certo? E os seus gastos continuarem mais ou menos a mesma coisa. É aí que você vai ver a pessoa que fez a lição de casa e a pessoa que não fez, certo? Por quê? Se eu quero ter uma aposentadoria tranquila, eu tenho que começar cedo. Não adianta eu querer começar aqui, já no finalzinho, 10 anos antes de me aposentar. Eu tenho que começar logo no começo, quando eu recebo meu primeiro salário, tá? Se você conhece alguém aposentado hoje, você deve saber. Os aposentados estão da seguinte forma, né? 95% dos aposentados no Brasil estão como? Ou eles tiveram que reduzir o padrão de vida para poder encaixar na renda deles, porque a renda cai, tá? A gente vê aqui no gráfico que a renda cai. Ou eles têm que continuar trabalhando para poder bancar esse padrão de vida e complementar a renda da aposentadoria, ou eles têm filhos e netos que acabam tendo que ajudá-los. Então, para a gente não chegar nessa situação, é importante que a gente comece a poupar desde o início, tá bom, pessoal? Essa é a grande dica, dica de ouro. E um poupador, então, ele tem alguns comportamentos importantes. Uma pessoa que poupa, ela tem autocontrole para poder abrir mão das tentações de consumo. Uma pessoa que poupa tem disciplina para se manter perseverando e poupando a vida toda. Não adianta poupar só quando chega o 13º, sabe? Ah, chegou o 13º, esse dinheiro eu vou poupar. Não, tem que poupar sempre. Foco. Pessoa que poupa sempre tem foco nos objetivos. Quero fazer meu mestrado? Quanto que eu preciso poupar para fazer o meu mestrado? Tá? Quanto tempo eu vou poupar? Eu tenho foco e aí com isso eu consigo chegar mais longe. Eu postergo as gratificações, sabe? Aqueles prazeres imediatos. Eu abro mão disso para ter uma conquista melhor no futuro. E também, um poupador, ele tem que ter uma boa dose de paciência, pessoal, porque paciência é a chave. Porque você sabe que você vai juntar R$10 agora, R$50 agora, e isso não vai multiplicar da noite para o dia. Leva tempo. Então, para você conseguir ter um bom resultado, é importante dar tempo ao tempo. Beleza? Agora, então, vamos falar sobre investir. Já falamos de poupar, agora vamos chegar no investir. Será que tem diferença, professor, entre poupar e investir? O poupar, ele leva ao investimento, mas são coisas diferentes, né? Investir, eu penso em... Já falei, futuro acho que é essencial. Eu falei no poupar também, investir futuro também. Com certeza. Em sonhos, porque você está investindo para, né? Não é alguma coisa assim, eu vou só guardar dinheiro.
E investimento também tem a ver com multiplicar, né? Com acúmulo, aquela palavra, né? Juros. Perfeitamente. A gente fala de investir, gente. Primeira coisa que a gente pensa é que um investidor ele tem que assumir riscos. Por quê? Porque quando a gente está investindo, é como se a gente estivesse plantando algo pensando em ter um fruto futuro. Só que esse futuro ele é incerto. A gente não sabe se ele vai realmente trazer aquele fruto. Então, de alguma forma, quando você investe, seja numa profissão, seja numa aplicação financeira, seja num negócio, num investimento qualquer, você sempre pensa que você vai ter um retorno futuro, mas você não sabe o dia de amanhã. Se você investiu, por exemplo, em ações no início de 2020, esperando ter uma boa rentabilidade ao longo do ano, agora você começa a ter, mas teve um bom período que a gente comeu grama aí, né? Porque teve uma queda. É um risco que faz parte do investimento. Outra coisa que o professor falou bem é multiplicar. O investimento, ele pressupõe multiplicar o meu recurso. Outra ideia que está associada a investir é aplicar um recurso hoje para ter um retorno adiante. Pensar a longo prazo. Um investidor ele não pode pensar que ele vai multiplicar o dinheiro dele para amanhã, né? Porque não tem receita mágica, não tem almoço grátis, como dizem. Né? Então, você tem que pensar a longo prazo. O investidor também pensa em lucrar. Muitas vezes você vai investir num negócio, você pensa em obter um lucro, certo? E está associado também a empreender, tá? E turbinar as economias. Não basta poupar, eu quero ter um retorno sobre aquilo que eu poupei, né? Porém, se eu não poupar, dificilmente eu vou ter como investir. Então, poupar é o primeiro passo. Depois que você conseguiu aprender a poupar, tem disciplina e tudo mais, agora vamos pensar em como aplicar esse dinheiro. E existem algumas maneiras, alguns tipos de investimento. Você pode empreender um negócio, né? Investir num restaurante aqui, como o nosso rapaz. Você pode investir em algo que te dá prazer, que te dá satisfação, realização pessoal. Você pode investir, por exemplo, num imóvel, né? Então, aqui a pessoa está construindo um imóvel para depois vender ou alugar, é uma forma de investimento. Você pode investir na sua formação acadêmica, estudar, se formar e garantir aí um bom conhecimento para que você tenha empregabilidade, né, para que você colha frutos, investir numa língua estrangeira, né? Tudo isso vai te dar retorno. E também investimentos financeiros. Então, não é só investimento financeiro que a gente fala aqui. Tudo isso envolve risco, porque você investe numa formação, mas você não sabe se você vai conquistar aquele emprego, mas você aposta naquilo. Um negócio, você não sabe se o negócio vai prosperar, mas você aposta. Né? Um imóvel, você não sabe se você vai conseguir vender ou alugar aquele imóvel. Então, mesma coisa o investimento financeiro. É sempre uma aposta. Um risco calculado, tá? Não é para sair apostando assim como se você estivesse jogando num cassino. É importante saber calcular os riscos, mas é uma aposta sempre. Então, vamos entender aquilo que o professor falou dos juros. Os juros, eles são péssimos para quem deve, mas eles são ótimos para quem poupa. Então, como é que funciona os juros sobre juros, os juros compostos? Trouxemos aqui um exemplo. Digamos que eu tenha R$100, um capital de R$100, que eu queira investir por 4 meses e que esse investimento me dê um retorno de 1% ao mês. Ótimo investimento, tá, gente? Porque hoje em dia a nossa Selic está dando 2% ao ano. Então, mas vamos dar esse exemplo aqui. No primeiro mês eu tenho aqui R$100 e aí eu vou receber de juros 1%, que equivale a R$1. Então, eu chego no final do primeiro mês com R$101. Segundo mês, eu tenho aqueles R$101 que eu terminei o mês anterior aqui, e eu vou colocar 1% sobre esse 101, que é igual a 1,01. Somando isso com o 101 aqui, eu vou ter R$102,01. No terceiro mês, eu começo com R$102,01, 1%,
de R$ 102,01 é 1,02 e, somando com o capital anterior, eu chego a 103,03. No quarto mês, eu tenho 103,03 e 1% eu vou ter 1,03, 104,06 e assim por diante. Então, nesse caso aqui, eu comecei com um investimento de R$ 100 e o meu retorno após 4 meses foi de R$ 4,06, tá bom? Então, essa é a ideia do juros sobre juros. Se eu mantiver esse dinheiro aplicado por 10 anos, eu vou ter um retorno sobre ele, tá? Agora, se eu quiser multiplicar ainda mais, eu posso pegar R$ 100 todo mês e investir somando com esse capital inicial. Vamos ver o que acontece depois de 4 meses. Comecei com R$ 100, 1% é R$ 1, como no primeiro caso. Eu chego no final do primeiro mês com 101. Aí, eu pego e coloco mais 100. Então, eu já tenho 201. 1% sobre 201, 2,01. Chego no final do segundo mês já com 203,01. No terceiro mês, esse valor eu somo mais 100. E 1% disso, 3,03, eu chego a R$ 306,04. No quarto mês, eu vou somar mais 100, vou chegar a R$ 4,406,04. 1% sobre isso, 4,06, R$ 410,10. Então, gente, o que eu fiz? Eu investi R$ 400 do meu dinheiro e eu tive um retorno de R$ 10,10, certo? Em vez de ter R$ 4. Por quê? Eu fui aplicando mais capital. E aí os juros sobre juros trouxeram um retorno ainda maior. Essa é a ideia, tá? E como que fica isso ao longo do tempo? Se eu investir R$ 100 por mês, vamos ver como é que isso se comporta em 10 anos. O meu dinheiro, o meu recurso, o meu capital do meu trabalho acumulou R$ 12.000. R$ 100 vezes 120 meses, eu vou ter R$ 12.000. Mas eu obtive, com 4% ao ano de juros, R$ 2,08 só de juros. Ou seja, no total, eu tive R$ 14.800 de capital, certo? Sendo que uma parte é o meu trabalho e outra parte é o dinheiro trabalhando para mim. Em 15 anos, o meu esforço gerou mais R$ 6.000, se eu continuar aplicando R$ 100 por mês, certo? Porém, os juros produziram R$ 6,6 mil. Perceba que, em 5 anos, aqui quase dobrou, mais do que dobrou o dinheiro que eu apliquei, embora aqui só tenha crescido 6.000. Em 20 anos, dando um total de 24.600. Em 20 anos, eu juntei mais R$ 6.000 trabalhando. Só que da minha aplicação, que tem os juros de 4% ao ano, eu obtive mais R$ 12.000 de juros, totalizando R$ 36.600. Então, esse capital aqui dobrou. E em 25 anos, ou seja, mais 5 anos, eu juntei mais 6.000 aqui, mas aqui, ó, já dobrou de novo, tá vendo? Ou seja, R$ 51.000. Eu começo com 14 e chego a 51.000. E assim sucessivamente, fazendo uma curva assim, exponencial, tá? Então, gente, quanto mais tempo você investir o dinheiro, mais o seu recurso vai se multiplicar por meio dos juros sobre juros, tá bom? Essa é a grande sacada do nosso trabalho de investir, tá? Vamos aqui seguir adiante. Quais são os comportamentos do investidor? O que o investidor, então, precisa fazer, Para ser um bom investidor, para ser um bom poupador, a gente viu autocontrole, disciplina, etc.
Mas, para ser um bom investidor, o que eu preciso? Analisar cenários. Né? Opa, desculpa aí. Caneta. Analisar cenários. Por quê? Porque lembra que eu vou assumir riscos? Então, eu tenho que pensar, bom, se tudo der certo e não chover, eu vou ter um ganho X. Mas, num cenário realista ou num cenário pessimista, eu posso ter uma perda. Faz parte do jogo. Faz parte do investimento eu pensar em perdas. Né? Eu tenho que analisar. Janeiro de 2020, olha, eu vou investir em bolsa. Mas se acontecer uma pandemia mundial, quem iria prever? Ninguém previu. Mas, como investidor, como alguém que sabe assumir riscos, eu não posso pegar todo o meu dinheiro e colocar em algum investimento que me traga muito risco, porque pode dar um problema. Então, eu tenho que saber diversificar, que é uma característica que está aqui embaixo. Um bom investidor sabe diversificar. Ele não coloca todos os ovos na mesma cesta. Ele não bota todo o dinheiro dele em imóveis, e nem todo o dinheiro dele em poupança, e nem todo o dinheiro dele em ações. Ele diversifica, ou ela, né? No meu caso. Um bom investidor tem que ter uma boa dose de ousadia para saber correr riscos e encará-los de frente. Criatividade, né? Porque se eu vou investir dinheiro e eu posso ter, por exemplo, investir num negócio e esse negócio pode não ser tão inovador. Né? Então, é importante ter criatividade, saber o que as pessoas estão buscando hoje em dia. Por exemplo, teve gente que costurava roupinhas de bebê e, na pandemia, resolveu costurar máscaras. Aproveitou aquele momento e foi, com a sua criatividade, fazer do limão uma limonada, certo? Saber negociar, saber tirar proveito das situações de uma maneira ética, obviamente, né? Mas saber fazer uma boa pechincha, saber fazer um momento de aproveitar uma oportunidade e negociar com o mercado. Ter muita determinação, não é porque o seu negócio, o seu investimento não deu certo agora, que você tem que desistir, certo? Saber o timing do seu momento de investir. Então, por exemplo, será que agora é um bom momento, né, para comprar um imóvel? Os imóveis, de repente, estão baratos, as pessoas estão precisando de dinheiro, muita gente está desempregada, muita gente que tem um imóvel está com dívidas. De repente, esse é o momento, se você tem dinheiro na mão, de comprar um bom imóvel, tá? Não é um preço legal, tá? Então, timing tem tudo a ver com o trabalho do investidor. Você tem que ficar atento às oportunidades de mercado. E, se você quiser prosperar, nosso recadinho final, é muito importante que você invista em você. Saiba investir em você. Primeiro, descobrindo os seus talentos, as suas paixões, porque se você vai investir, por exemplo, numa carreira, é importante que você goste daquilo que você vai fazer. Para que você tenha sucesso, o ideal é que você trabalhe naquilo que você goste, que você sonhe, que você tenha paixão. Definir muito bem os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Se você quer ter prosperidade amanhã, é muito importante definir os seus sonhos. Né? Não economize tempo nisso. Sonhe e escreva seus sonhos. Né? Seja bem, vamos dizer, detalhista nessa questão. Não vá viver só o dia de hoje. Pense no amanhã. Crie uma visão de futuro. Pense onde você quer estar. Uma outra questão, faça escolhas responsáveis com os recursos do planeta e com seus recursos também. Né? Não gaste à toa, né? Evite consumir por impulso, cuide do que é importante, cuide do que é prioritário, cuide do que é de todos. Tá? Opa! Desculpa, gente. Apertei errado aqui. Gerencie suas contas, cuide do seu orçamento, faça bem o seu controle financeiro, né, professor? Sim. Controle as suas contas, controle as suas entradas e saídas de dinheiro, né? Saiba organizar os
os seus gastos em categorias, estruture bem essas informações para que você saiba fazer um bom diagnóstico financeiro e cuidar bem daquele recurso. Poupe um pouco desde já. Não espere sobrar. Não espere o dia de amanhã. Comece a poupar agora, desde agora. E invista com consciência. Sabe, evite essa coisa de, alguém me falou de um investimento milagroso que vai me dar um dinheiro rápido, fácil e sem riscos. Não existe. Investir envolve risco. Quanto maior o retorno, maior o risco, tá? Então, cuidado com promessas de ganhos milagrosos. Mais importante do que a rentabilidade é a regularidade, é você poupar sempre, tá? E estude. Esse é o único investimento que não tem risco, gente. Retorno garantido. Sempre que você estudar, que você se informar, aprender sobre investimentos, aprender sobre você, aprender sobre aquilo que você gosta, vai ser sempre um investimento com retorno garantido. Conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de você. Então, gente, para a gente recapitular o que nós vimos nessa aula. Nosso futuro depende das escolhas que a gente vai fazer no presente, que a gente faz hoje. Cuidado em querer se dar gratificações constantemente e não pensar no futuro, porque a conta vem, tá, pessoal? Escolhas por impulso geram satisfação no presente, mas cobram um preço no futuro. Escolhas conscientes podem envolver, muitas vezes, você se impor uma frustração agora para obter uma satisfação no futuro. Poupar e investir são conceitos diferentes. Poupar envolve guardar, economizar e reservar. Investir envolve correr riscos, buscar retornos futuros e turbinar as economias pensando a longo prazo. Os juros recebidos são positivos para o investidor, que pode usar o efeito dos juros compostos a seu favor. E o melhor investimento de todos é sempre em você mesmo. Você. Certo? Então, gente, agora que nós finalizamos a nossa aula, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham apreciado esse encontro, essas dicas, né, professor, essas sugestões. E tem que colocar em prática. E não esqueça de colocar em prática. Não adianta nada, adorei, mas não começa. Começa já, tá? E primeiro passo é avalie a nossa aula, entre no QR Code e coloque aí o que você achou dessa aula. E é isso. A nossa jornada termina aqui. Então, nós queremos agradecer muito. Deixamos aqui nossa rede social para quem quiser fazer contato. E esperamos que a jornada tenha sido de muita prosperidade para você e que você aproveite bastante esse ano e os próximos para prosperar. Muito obrigada. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal da equipe. E é isso. Estamos juntos, pessoal. Vamos em frente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Nos vemos aí.